flores e o bodó. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. No São João, meu senhor, tem bandeirinhas no ar. Eita, Junina, Itaiô. Só marcando o arraial. Eita, Junino, já Itaiô. Só marcando o arraial. Pra cima. No teu caminho vou andar. E é isso, começa agora mais um podcast Cultura na Mesa. E olha só, você já ouviu o ritmo que começamos esse podcast? É porque é ritmo junino, é ritmo de quadrilha campeã do Boa Vista Junina 2025, a Eita Junino, que hoje está sendo representada aqui pelo Arthur Rosa, o noivo da quadrilha. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre a Eita. E vamos contar agora, né, que espetáculo que vocês deram, mereceram mesmo o título de campeã. E como é que tem sido agora esse alvoroço, né, pós-Arraial agora, né, pós-Boa Vista Junina, depois de levar esse título? Todas as forças, né, durante os 6 meses do ano, todas as forças e energias ficam concentradas pro Boa Vista Junina, né, pra ganhar esse título municipal, assim, que é tão sonhado pelas quadrilhas, né? E aí, quando você consegue conquistar, chega a sair um caminhão das costas, assim, né? A gente pode respirar agora, com calma. Essa semana não teve ensaio, então foi tranquilo. Pra descansar. Por enquanto, que sábado agora já marcaram ensaio, que a gente vai pra outra competição agora, né? Então, tem uma frase até que a gente tá falando que é os campeões o desconforto, né? Não é porque você ganhou que você vai relaxar de vez agora. Mas ganhar é muito bom e desde 2018 a Eita Junina não ganhava. Tem batido na trave, né? Nos últimos outros anos foi vice-campeã 2 vezes e 3º lugar. Assim, sem sair do pódio, né? É bom, tipo, o mérito de não sair do pódio. Mas a gente sabe que ganhar, levantar a taça mesmo de 1º lugar é a melhor coisa, assim. Não tem sensação, assim, melhor, assim, que se explique, assim. Ainda mais dançando quadrilha, né? Eu acho, assim, sensacional mesmo ali a energia que vocês entregam, a dedicação. Eu vejo, você tem alguns amigos que dançam quadrilha e às vezes, assim, de domingo, sábado, enfim, às vezes não tem dia na semana, todo tempo ensaiando, se dedicando. Aí tem que buscar se produzir também, né? Tá bem alinhado ali com a roupa, com o chapéu, enfim. Tudo isso para trazer esse grande espetáculo para o tablado, ali no caso agora, que foi o Boa Vista Junina, mas, enfim, vários outros tablados que vocês vão dançar por aí, mundo afora. E eu já queria até registrar aqui meus parabéns a todos os quadrilheiros, todos os integrantes, aos quadrilheiros de forma geral, de todas as quadrilhas que são apaixonados por essa cultura que é nortista, que é do norte, que é da gente. E a quadrilha, né, Eita Junino, que então leva esse título, a toda a dedicação de todos os quadrilheiros ali, da noiva que não pôde vir nessa entrevista ali. Isso. Ela atrasou o casamento aqui agora. É comum de noiva, né? Mas na verdade a noiva tinha outro compromisso, não conseguiu chegar. Mas o Arthur tá aqui para contar um pouquinho de tudo isso pra gente. Então fica registrado aqui meus parabéns. E a você também, viu, Arthur? Deu um Muito show obrigado. Ali. Mas antes de a gente chegar na parte mais administrativa, mais burocrática mesmo da quadrilha ali, que é o que vai acontecer daqui em diante, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência de bastidores de seu noivo. O noivo Sim. Que aparece ali, que é o destaque da quadrilha. Como é que é essa história por trás ali? Então, é uma história um pouquinho longa e emocionante, assim, vou tentar contar de forma tranquila. Eu comecei a dançar quadrilha muito novo, né? Eu dançava em outra quadrilha, que era Zé Monteirão, né? Que a minha mãe fundou. E a minha mãe foi noiva dessa quadrilha durante 11 anos. E aí, quando eu fui crescendo e tal, e fui criando, tipo assim, a minha sabedoria sobre quadrilha e tal, eu vi que talvez ali não seria o meu lugar. E aí escolhi a Eita Junino pra dançar. Conquistou seu coração, hein? Isso. Já tinha um tio que dançava na Eita e tal, saiu da Zé e foi dançar na Eita. E aquilo me influenciou um pouco e chamou a atenção, né? A Eita Junino sempre foi uma quadrilha muito grandiosa, muito bonita. E aquilo, tipo, enchia os meus olhos de emoção, assim, de querer pertencer àquele lugar, sabe? Quando eu vim pra Eita, em 2022,
Eu vim sem pretensão alguma de ser qualquer coisa. Eu só queria dançar quadrilha, me divertir junto dos meus amigos que já dançavam ali e tal. E fazer parte dessa quadrilha que é enorme, assim, que conquista muitas coisas, que é muito famosa e tal. E aí acabou que as coisas foram acontecendo, sei lá, o tempo foi passando e o destino foi brincando com a gente. Foi quando, ano passado, assim, por muita dedicação, né, veio esse reconhecimento e os noivos antigos decidiram se aposentar, né, se despedir. E aí uma escolha da diretoria escolheu eu e a Cauane, Que é muito jovem também. que é muito jovem pra ser o novo casal de noivos, assim, e perdurar e por muito tempo, o tempo que a gente conseguir aguentar. E que tiver trazendo coisas boas pra quadrilha, né? Acho que a gente começou bem, trazendo com o título, ganhamos todos os 10 do nosso quesito. E foi isso que aconteceu, é um desafio muito grande, porque você ser a cara da quadrilha, né? Os noivos, né? É o motivo da festa. A gente dança quadrilha pra comemorar o casamento. Então, a gente vale nota, por exemplo, a quadrilha pode ganhar ou pode perder com a nossa nota. Aí, então, quando a gente tava esse ano lá na apuração... Que dá um nervoso danado, casal hein? de noivos, nota. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter um piripaque. Aí 10, aí são 3 notas, né? Aí, quando foi na terceira, os 2 primeiros 10, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, aí a última vai vir um 9.8 aí. 10, chegou, eu caí assim, desfalecido na arquibancada lá, deu tudo certo, graças a Deus. Uma sensação única, hein? É, e de muito esforço, assim, vem todo o esforço do que a gente passa, né? Querendo ou não, nós estamos convivendo com pessoas, né? Por exemplo, eu e a Cauane, nós pensamos muito diferente. E aí, tem algumas discussões, algumas coisas... De mas bastidores, sempre, né? de bastidores, mas sempre buscando o que vai ser melhor pra quadrilha, pra nossa performance como noivo. E começamos a ensaiar desde novembro do ano passado, 2024, pra chegar a esse momento hoje. E aí ver que tudo deu certo. Fora os ensaios, tem os ensaios da quadrilha, tem os preparos físicos, por exemplo. Eu tive que treinar fora na academia e com um preparador físico. Eu tive que perder 13 quilos pra poder dançar. Tu perdeu 13 Foi. quilos. Pra poder dançar. Eu preciso dançar quadrilha, entendeu? Pra poder dançar como noivo, pra estar, ó... No shape. Slim, no shape, Shape mais de ou menos. noivo. E todo um trabalho mental também, psicológico, pra você conseguir receber a pressão, pra você conseguir receber a cobrança de ser noivo de uma quadrilha, né? Que é muito grande. Nossa, tô chocada com o peso que você perdeu. Ah, foi bom, né? Pelo menos isso você gostou. É, isso aí foi bom, né? Que eu tava só enrolando, e engordando. E falando, não, tá bom, não tô tão gordo assim não. E quando veio a lapada seca aí, vai emagrecer que eu não quero Porque noivo. precisa ter muita energia e muita condição física pra dançar aquele tempo todo, né? Além disso, querendo ou não, a parte estética também, né? Você precisa estar bem alinhado, assim, com a sua roupa e tal. Não os demais quadrilheiros, é muito livre isso. Qualquer pessoa pode dançar quadrilha, mas quando você se torna destaque, né? Querendo ou não, tipo, os outros noivos são bem, como eu vou falar, bem bonitas, né? Então você tem que estar alinhado assim também. Tem que ser o noivo mais bonito. É. Hein? Eu acho que deu certo. Ganhei, acho que deu certo. Acho que deu certo perder 13 quilos, então. Mas vamos falar um pouquinho do tema desse ano. Foi um tema lindíssimo, né? Que resgata um pouco dessa fé, disso que faz realmente não só o nortista, o nordestino, mas o brasileiro em si. Conta um pouquinho do tema e como é que foi aí produzir tudo isso. O nosso tema esse ano é a arte de quem vive da fé, né? É um tema de criação do nosso projetista, Zé Emerson, que é de Campina Grande, que a gente foi um achado, ele assim, ele faz o trabalho pra Eita Junino, né? Ele que projeta tudo, ele que é a mente pensante, assim, por trás do tema, junto com a coreógrafa Giciane. E esse tema, ele vem pra homenagear os artesãos, os santeiros, né? Que são chamados, que são aquelas pessoas que produzem as artes sacras, os santos de barro, entalham santos na madeira, que fazem as rendas, que fazem terços, tudo que for produzido de arte sacra que for comercializado. Então a Eita Junino esse ano ela vem falar de quem sobrevive financeiramente da fé dos outros. E dentro desse universo a gente conta uma história de amor, que é do casal de noivos, né? Que é a noiva que vem de Roraima conhecer a feira de artesanato dessa cidade, que é muito famosa no Nordeste. E lá o noivo
que é o Antônio, né? A noiva é a Clara e o noivo que é o Antônio, que é o meu personagem. Ele se encanta por aquela roraimense, né? Aquela macuxi da terra, aquela pessoa diferente que chegou ali. E aí os dois fazem uma promessa para Santo Antônio. Aí nessa promessa, ela traz consigo a devoção dela de Nossa Senhora de Nazaré, né? Que representa o norte, que é a padroeira da Amazônia. E aí a promessa, que é o grande ápice da quadrilha, né? É o noivo como artesão entalhar a Nossa Senhora na madeira e ela costurar o manto de Nossa Senhora para poder se consagrar ao casamento ali e finalizar a apresentação. Dentro disso, muita festa, muita dança, muita devoção e muita homenagem, assim, a essa venda, a essa comercialização da arte, né? A gente tem uma frase que a gente diz que é: a Eita faz arte porque vive da fé e... Peraí, eu esqueci agora a frase. A Eita tem fé porque vive da arte e faz arte porque vive da fé. Ou seja, uma coisa não anda sem a outra, né? O artista brasileiro, se não fosse a fé e a crença de que cada um dia vai ser melhor do que o outro, ele já tinha desistido faz tempo. E isso é a nossa vida de quadrilheiro, é a nossa vida de artista. Tá no sangue do brasileiro e do quadrilheiro agora também, né? Aliás, fortemente com esse tema. Foi lindíssimo. E para descobrir tudo isso, quando você, na verdade, produz, né, tudo isso, você acaba conhecendo a história que vocês estão contando também, isso. né? Indo investigar, descobrir ali quem são esses artesãos, como homenageá-los. Eu não sabia que eles eram chamados de santeiros, né? Pra mim era só artesão, e tem um nome específico, assim, são os santeiros, né? Quem produz os santos. Existe uma Isso pesquisa com eles mesmo, né? Existe uma pesquisa, assim, muito intensiva sobre o universo, né? A gente não leva a risca pra quadrilha, né? Porque mistura com o junino, mas de muitos detalhes, assim, de quais são as artes que nós vamos usar aí na roupa dos brincantes. Tem detalhes de vitrais, aqueles vitrais de igreja bem bonitos, sabe? Detalhes de renda, detalhes em talhas de madeira, tudo que for feito à mão tá na roupa dos brincantes e isso tá sendo mostrado através das coreografias, né? É um conhecimento que você adquire, aprende e agora tá contando pra todo mundo, né? É a cultura popular, né? Acho que é o bonito da cultura popular. Eu tenho acostumado a falar que a gente monta um espetáculo desse e lá nós temos a Bia, que é uma brincante, que ela é bailarina há 11 anos já de balé contemporâneo, jazz. Tem outras lá que são bailarinas clássicas, mas ao mesmo tempo tem lá o Garrafinha, que ele é funcionário do CLT de uma loja de construção, que não tem formação nenhuma de dança, que só se diverte dançando quadrilha. E junto a gente consegue fazer o mesmo espetáculo, sabe? Entregar o mesmo conhecimento, a mesma qualidade de dança, a mesma garra. Então essa é a beleza do popular, assim. Da cultura popular mesmo, e né? quando as pessoas se unem para fazer algo extraordinário com gente, com pessoas diferentes. Esse pra mim é o mais bonito, assim, da quadrilha junina. Assim. Você gosta de gente, então, Arthur? Eu gosto. Pra mim, se não fossem as pessoas, assim, essa relação... Eu acho que no mundo que a gente vive da tecnologia, sabe? Do IA chegando, a convivência que a gente tem em quadra com as pessoas, ela é essencial. Passar lá os finais de semana, sábado e domingo, os feriados, quando vai chegando perto da apresentação a semana inteira... Mais de 4 horas de ensaio e dedicação, mas você tá num convívio com as pessoas, você tá criando uma relação de amizade, de amor, de muitos casais que se formam, sabe? Então, tem casamentos de verdade saindo da quadrilha. Dentro da viu? quadrilha, cria até curuminho, que tem de menino dentro da quadrilha, que é fruto do amor dos brincantes. E isso é muito bonito. Eu acho que num tempo da indústria tecnológica assim, tá avançando e dominando muita coisa... Eu tenho certeza que dançar quadrilha tem sido essencial para nós, seres humanos, assim. É o que te deixa no mundo real, que deixa vocês, dançantes, aliás, brincantes e quadrilheiros no mundo real aqui, vivendo a vida, né? De verdade como ela é. E isso e contando histórias, né? Cada ano é um universo diferente de histórias. Nesse ano a gente mergulhou nessa raiz nordestina para homenagear os artesãos. Ano que vem a gente pode estar falando... fazendo uma homenagem pro Rio Grande do Sul ou pro estado do Pará ou alguma lenda indígena nossa aqui mesmo. Eu digo que tema é o que não falta pra quadrilha junina perdurar aí pra sempre, né? Até as próximas gerações. E cada um mergulhando num universo artístico diferente.
E nesses ensaios, né, que você contou pra gente, que foram começou em novembro do ano passado, né? E a gente, né, eu como casal de noivos, eu e a minha parceira, a Cauane. Mas a quadrilha começa em janeiro mesmo. Em janeiro, mas ou Isso. seja, são praticamente 6 meses ali, 5 a Isso. 6 meses de ensaio. E como é que funcionou esse cronograma de ensaio? Só pra galera entender o tempo e o esforço da dedicação de vocês. Isso, a quadrilha sempre começa a ensaiar em janeiro, né, no início do ano, mas novembro, dezembro, a diretoria, né, os responsáveis pela Eita Junino já estão se organizando, definindo qual vai ser o tema e qual vai ser o cronograma daquele ano, por exemplo, quais os eventos a quadrilha vai fazer, que esse ano nós realizamos a corrida da Eita, né, e o pré-junino, que é tipo um esquenta pro São João ali, para começar a movimentar as pessoas e interagir um pouco mais e dar aquela notícia que São João realmente está chegando e divulgar a quadrilha, né? E os ensaios, definidos os ensaios e local de ensaio, né? A gente ensaia ali no Tancredo Neves, mas acredito que a partir do ano que vem a gente já tá com a nossa quadra própria já, se Deus quiser, que vai ser um benefício muito bom aí. Uma emenda Foi anunciado agora, né? que é uma emenda do defensor Estélio Dena, que além de defensor e deputado federal, é quadrilheiro, então ter esse apoio do poder público para fazer a cultura junina acontecer é muito bom. E aí é definido os ensaios, nós ensaiamos todos os finais de semana, sábado e domingo, das 5 da tarde até as 22 horas da noite. Então quem quiser fazer uma academia diferente aí, vamos dançar quadrilha. Dá pra perder um peso, que nem o Dá Arthur. pra perder um peso. E aproveitar também, né? Fora isso, os feriados. Isso aí acontece de janeiro até março, assim. Quando você passa de março, vai chegando perto da competição, aí vai aumentando os dias, por exemplo. Aí à noite, né? Em dias da semana, a gente tenta sempre escolher um horário, assim, que o máximo de brincantes possam comparecer pós o horário de faculdade, pós o horário de trabalho. E aí começam os ensaios da semana, que a gente chama, né? E aí vai de 9 horas da noite até meia-noite, 1 da manhã. É um sacrifício, assim, que só quem vive mesmo, quem vem pra dentro conhecer, vai entender, né? Vai entender. Mas tem muita gente que fica jogando vôlei na quadra da praça e tal, pela noite, ou faz academia, ou faz outra coisa. É só mais um hobby, né? Diferente, só que com uma entrega um pouco maior, né? No caso, só pra, né, a gente entender. Tem gente que sai de casa, então, de manhã pro trabalho. Isso. E aí vai pra Dentro faculdade. da mochila, chapéu e sapato. Já. Vai com tudo já. Vai com tudo. Vai pra faculdade, da faculdade sai, vai ensaiar, dançar quadrilha. Até 1 da manhã. Até 1 da manhã. Aí vai São pra alguns casa. dias exaustivos, hein? São dias muito cansativos, assim, que aí entra essa convivência, sabe, das pessoas. Ela vê que ela não tá sozinha, que tem lá 48 casais passando pela mesma coisa que ela, e a pessoa chega cansada na quadra. Aí a gente dá um acolhimento, um abraço mais forte, ou às vezes alguém chega com algum... Fora isso, tem os problemas pessoais da vida da pessoa, né? Aí senta lá na quadra, conversa, desabafa. Não dava de fazer isso com a Iá, né? Não, é Se- uma comunidade muito forte. É uma comunidade muito forte, então a gente da EITA, né, e as quadrilhas de forma geral, valoriza muito esse sacrifício dos brincantes, pena, porque né? é muito grande. E vale a pena, né? Depois que você ganha, Até esquece. até esquece, vale a pena tudo. Ainda mais que a gente vai viajar pro estado do Pará agora e tá todo mundo no alvoroço só. Nem parece que passou 6 meses ensaiando, sofrendo na quadra, né? E vai sofrer mais porque semana que vem que tem ensaio, volta, né? Volta os ensaios. Mas antes de a gente falar sobre essa viagem, eu queria que você contasse um pouquinho também sobre como você, como noivo, como quadrilheiro, assim como as pessoas que estão em volta também, né? Desse movimento junino, desse movimento quadrilheiro mesmo, enxergam a quadrilha, aliás, o espaço, né, o movimento quadrilheiro como um fomento dessa cultura, né, a cultura do norte, a cultura nortista, que a gente que herda, né, muita cultura do Nordeste, Nordeste. mas acaba que a gente cria e acrescenta, incrementa o que é também da terra, né, o que é nosso, o que é roraimense. Como é que você vê todo esse movimento para fomentar a cultura do estado? É legal tu falar isso tipo assim, dessa miscigenação, né? A EITA tem uma frase que nós nos chamamos de Matuta Roraimeira. A gente dança a quadrilha lá no Nordeste, só que com um toquinho da nossa cultura regional, né? A Eita Junina sempre foi uma quadrilha que valorizou muito isso, apesar da cultura da sanfona, da zabumba, do forró, né? Do arrastapé, da quadrilha junina ser nordestina, que é uma herança nossa,
Acho que todo mundo aqui, pelo menos o avô, alguém tem algum parente. Quem é filho do norte é neto do Nordeste. Já diria nosso poeta. A minha família, por parte de pai, veio toda do Piauí. Meu avô, por parte de mãe, é do Ceará. Então, na minha casa, por conta da quadrilha também, essa cultura nordestina, ela sempre foi muito preservada e trabalhada, né? E, ao mesmo tempo, a nossa miscigenação, a nossa cultura indígena, os nossos costumes de comer farinha, né? Querendo ou não, essa nossa parte amazônida, né? É muito forte também, a gente mistura isso tudo dentro da quadrilha junina. E fomentar isso é muito bom. Tem um cálculo, que se eu não me engano, se você estiver escutando aí, você pode pesquisar depois, mas que a gente chama de economia criativa, né? Por exemplo, nós recebemos um incentivo público para poder fazer a quadrilha junina e de patrocinadores também privados que nós vamos atrás, né? Através das leis de incentivo, através do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, a Secretaria Municipal também, que é a FETEC, né? Uma ajuda de custo para a quadrilha. Que essa ajuda de custo é boa, mas, tipo, hoje em dia é um pouco do mínimo que faz a quadrilha. Nós recebemos 40 mil de cada órgão desse, mas para fazer a quadrilha hoje vai de 500 mil a 1 milhão. Para você fazer uma quadrilha junina no nível da EITA, né? Grande, assim, que agora as grandes gastam isso aí. E todo esse dinheiro, a cada R$7 que ele é investido na quadrilha junina, R$1 volta para a comunidade, volta para o município. Um exemplo, nós recebemos e nós vamos comprar o ferro para fazer todo o material. Aí As alegorias e tudo mais, isso. Né? Aí nós vamos na empresa de ferro aqui de Boa Vista e nós compramos lá todo o ferro. Esse ferro que é lá, gasta lá, ele paga o salário do funcionário. O funcionário, quando recebe o salário dele, ele vai e ele compra no mercado do bairro dele o pão, faz o mercado dele, ou paga alguma coisa para melhorar a casa. Então, essa é a economia criativa que movimenta. Ou no próprio Arraial compra ali um milho, ou no próprio Arraial compra o milho, beneficia os ambulantes lá que estão vendendo, né? Outro exemplo muito bom é os das costureiras. Por exemplo, nossa costureira, ela mora lá no Cidadão, que é Laura Moreira, eu acho, se não me engano. Laura bairro. Moreira. Já morei lá, inclusive. Eu tinha uma tia que morava lá. Inclusive, eu fui lá esses dias e eu falei assim, meu Deus, que bairro é esse? Porque quando eu ia lá quando era pequena, né? Tava só as casinhas assim, no meio do agora lavrado. Tá transformado. Transformado. E ela não consegue fazer 48 vestidos sozinha, né? A dona... lá, tipo, o nome é fictício, né? Eu não lembro o nome dela. A dona Alva. A dona Alva, ela cobra R$20 numa costura de calça. Ela cobra R$10 num conserto de roupa. No máximo R$100, vai. Em alguma roupa que ela vai fazer lá, de algum remendo. Aí quando chega lá, dona Alda, quando é que a senhora cobra pra fazer 48 vestidos? Ela, me dá 40 mil aí a gente tá... Ou seja, esses 40 mil que ela recebeu, bem organizados, vai perdurar pros restos dos 6 meses que vai vir do ano ainda, né? Então é um investimento muito grande. Ela não vai conseguir costurar isso tudo sozinha. Então ela vai chamar a sobrinha, vai chamar a vizinha, vai chamar uma outra costureira que mora perto. Então ela monta uma equipe, cada uma dessas vai ganhar a sua parte. Então é um dinheiro que movimenta, que fica na comunidade e que ajuda as pessoas. Quando a gente fala que fazer cultura e quadrilha junina não é um gasto, é um investimento muito bom financeiramente, intelectualmente e que enriquece as pessoas, sabe? De forma financeira e de forma da alma mesmo, assim, de estar fazendo a cultura. Eu sou apaixonada pela cultura, tanto é que estou aqui à frente do podcast Cultura na Mesa, né? Não tem nem como mentir. Então, ali, a gente está citando aqui uma costureira, né? E a comunidade ali em volta dela, família, vizinhos. Mas aí, para a costureira costurar também, ela vai no armarinho comprar linha. Ela vai comprar todo o material. Compra o brilho ali, né? As pedrarias, eu não sei. É tanta coisa agora que vai na vestimenta, na vestimenta, né? É muita coisa. E aí... Para tudo isso também, aí a gente chega no Arraial, ali tem os ambulantes, quem vende ali comida, artesanato, enfim, gira todo um dinheiro em volta, né, que envolve até a iluminação ali, Sim. a segurança, envolve os equipamentos de som também que precisa, e a gente entra até na questão da música agora, que eu quero entrar nessa casinha, porque eu descobri que o noivo é o compositor da música da Eita Junino, e aí entra você também, você não produz a música sozinho, tem que ter ali alguém que faça a parte de sonoplasta, produção, né? Esse negócio de música começou também muito pequeno, né?
Eu tinha 12 anos, acho, quando eu fiz a minha primeira composição. E 12 anos? É. É um artista, gente. Ele é nessa dançarina noiva. É um artista completo, tá? Obrigado. É bom, eu gosto. Eu acho que quando vem assim na mente é importante a gente escrever em palavras e eternizar isso. E produzir música, principalmente pra Eita, eu já escrevi pra outras quadrilhas também. Quadrilhas de Fora, pra Zé Monteirão, que foi onde eu comecei, né? É muito bom, é muito emocionante. Porque eu cresci vendo grandes artistas fazer. Inclusive a música desse ano é em parceria com o Ronaldo Cavalcante, que é fundador da Eita e um dos maiores compositores juninos que a gente tem aqui no nosso estado. E essa produção dessa canção, ela foi feita toda fora, né? Esse ano a Eita Junina fez uma parceria com o grupo musical Junina Babaçu, que é uma das maiores quadrilhas do Brasil, eles são de Fortaleza. E todo o nosso repertório foi produzido por eles no estúdio deles, pra gente trazer mais uma vez, mais uma inovação, uma outra pegada musical. Então, o Davi Patrício, que é o produtor, né? Que foi quem produziu a música. E o Ronaldo, nós somos os compositores dessa canção que fala sobre os artesãos e fala um pouquinho da Eita, assim, nesse toque roraimeiro que a gente gosta de colocar nas músicas. De onde é que veio a inspiração, então, né? Você já contou um pouquinho que vem da sua história com o Nordeste, também teve família nordestina. Isso. Mas você teve que pesquisar também, entender realmente a arte sacra, né? Como é que foi escrever essa música, né? E trazer esse tema pra canção. Às vezes as canções, elas vêm, assim, na mente só, do nada, né? Outras vezes você tem que sentar mesmo e estudar bastante. Como a gente estava pesquisando muito sobre o tema, e eu sempre gosto de escrever, às vezes a música nem vai pro repertório, né? Ela nem é escolhida como uma das músicas da quadrilha. Mas, como a gente está estudando e lendo bastante, acaba vindo uma inspiração poética que vira música, né? Eu cresci vendo os meus tios escrevendo, cresci com grandes compositores vendo e escrevendo, e acaba que você vai aprendendo e tomando um pouco de gosto. Tem gente que diz que é dom, mas eu digo que é dom e talento junto, né? E dedicação. E dedicação, eu digo que é dedicação, por exemplo. Eu estudo jornalismo na Federal, então eu leio bastante. E eu sempre gostei de ler, principalmente poesia e livros de história. Então, querendo ou não, você vai adquirindo conhecimento e uma gama de palavras que você vai recebendo. Você vai escutando muita música, escutando outros poetas. Eu adoro ver coisas do Nordeste referente a cordel, ou aqueles repentistas que a gente chama, né, que faz rima. E isso vai trazendo inspiração. Então, quando você pega um texto e lê algo sobre os santos, querendo ou não, você pensa em alguma poesia ou que aquilo ali pode virar alguma música. Aí a gente senta, pensa, sonha, e aí vem a letra já na cabeça pronta, aí você escreve, pronto, tá tudo pronto, vamos fazer música. E fez. Ficou boa. Ficou linda. A gente, inclusive, como abrimos, né, esse podcast, a gente vai encerrar também com um pouquinho de música para você que está nos acompanhando, ouvir um pouquinho disso. Mas além dessa música, tem outros no repertório também, né? Tem outra. Nós temos outra música autoral também, que ela é composição do Davi Patrício, que ele fez lá da Junina Babaçu, que ficou uma música, tá chiclete aí no mundo junino, o refrão dela, que fala bem também sobre o tema. É a nossa música tema oficial, né? Sim. Que o refrão dela, eu só vou cantar. Minha voz tá toda horrível. Mas eu vou citar. Ela fala assim: vem ver, vem cá. Tem festa no terreiro, tem santo padroeiro, tem altar pra enfeitar. Vem ver, vem cá, que o povo é santeiro. Tem fé no coração e a Eita Junino pra brilhar. Ficou muito legal, assim, essa coreografia e a música também, o povo do São João, né, tem cantado bastante essa canção. Falando em coreografia, a gente falou de música, agora falando em coreografia, como é que foi fazer aquela cruz, hein? Pra simbolizar. Todo mundo tem falado daquela cruz. Só pra situar aqui a galera que tá nos ouvindo, durante ali, porque tem a coreógrafa, né? Que você falou, mas durante ali a apresentação tem alguns passos que são regras, né? Tem que ter, são avaliados, mas aí tem essa parte artística também que vem simbolizando o tema. E eles formaram, né, com o corpo, assim, quem vê do alto, vê ali uma cruz, um terço, né? Um terço ali, que as saias das mulheres, né, formam o corpo, né, as dezenas, né, isso. Que chamam do terço. E os rapazes, né, os o crucifixo. O crucifixo. Como é que foi fazer isso? Conta pra gente aí. É um trabalho danado, hein? A gente tem a nossa coreógrafa, a Gessiane, né, que faz um trabalho impecável. Mas muita coisa, assim, do grosso da quadrilha são criação própria mesmo,
da antiga noiva, que é a Larissa Tuani, que ela é a diretora da quadrilha, e ela que coordena quadros, ensaios, do próprio Sandro Baré, do Estélio Dene, eles criam coreografia também, e outros brincantes que contribuem ali, como o Lucas Lima, o Eli, que é diretor, que é importante falar aqui para dar o valor do trabalho dessas pessoas, né, que fazem por amor, né, por amor a Eita. E essa cruz deu um trabalho danado. Oh, a dor de cabeça que deu formar essa cruz. A Eita Junina já tinha feito esse passo em outros anos, né? Num outro ano específico. Formou uma cruz no Arraial. Só que tinha menos brincantes. Foi um ano atípico que tinha, acho que, uns 15 casais a menos. Então, ficou mais tranquilo formar. Esse ano, com 48 casais... Pra formar essa cruz foi uma dor de cabeça, e vai, e volta, e não é assim. E ensaia só a frente separada. Não, ensaia só os homens, e ensaia só as mulheres. Eu acho que, se eu não me engano, no nosso último ensaio, antes de se apresentar, que é o ensaio geral, a gente tava ensaiando essa cruz. Tinha que ter a cruz perfeita. E aí... A gente tava ensaiando essa cruz pra ficar perfeita. Acabou que no final deu tudo certo. E ficou a coisa mais linda do mundo, quando eu vejo aquela cruz formada. E a Eita tem uma coisa que é muito característica dela. Outras quadrilhas não faziam isso e passaram a fazer porque perceberam que fica muito bonito, né? Quando a Eita forma um desenho, a gente deita ou senta no chão, para aquele desenho coreográfico ficar mais nítido. E as coreografias vão pro chão, aí vira coreografia de mão, ou só no canto mesmo, e aquele desenho formado enquanto o casal de noivos está evoluindo. Isso é uma coisa da Eita, deitar no chão, assim... usa pra descansar, óbvio, né? Você não tem como ficar 30 minutos gritando e dançando. Pulando. É uma estratégia pra quadrilha permanecer viva até a última música. E fica muito bonito, você consegue ver o desenho coreográfico formado nitidamente. E aí você ganha pontos em evolução, né? Em coreografia. Mas fazer essa cruz deu trabalho. Eu acho que foi o mais trabalhoso esse ano da quadrilha. Foi a coreografia dessa cruz. E ficou impecável de fato, né? Eu vi algumas imagens de cima, assim. E pro jurado também que vê mais de cima, fica melhor mais de cima ainda, fica né? Mas uma coisa linda. as fotos que fizeram de cima, assim, dá pra ver bem nítido mesmo, assim, o desenho da cruz, do crucifixo, aliás. E vocês ali... Não, eu fiquei sabendo até que não caiu nenhum chapéu durante a dança. Eu não sei se caiu... Não, caiu, né? O pessoal dizendo, não caiu nenhum chapéu. É difícil pular tanto e não cair. Eu acho que... Mas tem umas estratégias também, né? Tem. Alguns caem, querendo ou não, você se movimenta muito. E acontece algumas coisas dentro da dança que é imprevisível. Por exemplo, alguma ornamentação passar na retirada e tirar o chapéu. Ou no alvoroço, né? Um brincante bater. Mas a gente sempre... os brincantes provam os chapéus antes, né? Escolhe o melhor para sua cabeça. E a gente sempre coloca uma espuma ao redor, assim, na base do chapéu, que vai trazer uma fixação um pouco melhor. Fora o revestimento que é feito no chapéu para deixar ele mais rígido, um pouco mais pesado. E evitar que caia tanto, né? O cair do chapéu, nós não perdemos pontos no regulamento. Por exemplo, se o chapéu cai e o brincante perde, fica sem o chapéu... não é descontado mais em coreografia, ou se ele ficar sem o chapéu. Claro que enfeia a dança e algum jurado, se acontecer de cair muito o chapéu, o jurado pode entender como um erro, uma falha e dar uma nota. Mas no concurso que nós vamos participar agora do Nacional, lá não tem desculpa. Vai ser chapéu onde? Vai ser lá em Canaã dos Carajás, no interior do Pará, né? Não tem desculpa. É pós-Marabá, a gente desce em Marabá e anda mais uma vida inteira. Segue reto toda a via. Aí tu chega em Canaã dos Carajás. É bem longe, assim, uma viagem desgastante, mas que vai valer muito a pena. E falando nisso, então, vamos entrar nesse assunto que é as competições nacionais agora. Essa é nacional, né? Isso, é um concurso nacional da Confebrac, que é a entidade que a gente participa, né? E aí vocês já estão se preparando para viajar, vão voltar a ensaiar para ir, já estão organizados? Já estamos nos preparando burocraticamente, né? Acho que as coisas da ornamentação da quadrilha estão sendo organizadas já para descer de caminhão, pegar a balsa e descer no Rio Amazonas. Não dá aí. pra ir de avião, né? Não, que é muita coisa, né? Geralmente a gente faz as coisas lá. Por exemplo, vai uma equipe 1 semana, 2 semanas antes pro local e reconstrói tudo lá, na cidade. Mas como... no final do mês de julho nós temos o concurso estadual ainda também para participar, aí não iria compensar financeiramente fazer tudo lá, voltar para cá, dançar aqui. Então é melhor enviar as coisas tudo por caminhão, né? E aí elas voltam com a gente também de caminhão. Os brincantes começam a sair daqui no dia 9 de julho para Canaã dos Carajás. E a parte burocrática de documentação para emissão das passagens, isso já começou. E esse sábado já retorna os ensaios
para esse concurso específico, né? Vai ser uns ensaios mais leves, porque já tá tudo pronto, né? Todas as coreografias estão prontas. Só não pode esquecer, tem que ensaiar de novo. Isso, aí agora é só aperfeiçoamento das coreografias, né? Que a gente chama de lapidar a quadrilha, detalhe por detalhe de cada coisa. E ensaiar bastante para o nível, a resistência que os brincantes adquiriram nesses 6 meses permanecer nela, continuar. E aí se apresenta lá, que dia que tá marcado lá que vai ser? Isso, o concurso vai ser dia 12 e 13 de julho, e nós dançamos lá no dia 13 de julho, a 5ª quadrilha da noite. Cada estado tem uma representante, são muitas quadrilhas, cada uma campeã do seu estado, então, ou seja, Alto nível, hein? É uma melhor do que a outra. É muito difícil ganhar esse concurso. A EITA já foi para esse concurso específico nacional em 2023 e nós ficamos lá em 5º lugar. Ano passado, o Amor Caipira, que foi representante, o concurso foi em Brasília, eles ficaram em 2º lugar. Então a gente tá indo realmente com, que nem quadrilheiro fala, né? Com sangue nos olhos para poder trazer esse título e levar mais uma vez a cultura junina de Roraima pro Brasil conhecer, né? E ficar sempre admirado. E ficam, né? E ficam. Mas quando a gente vai é um sucesso, é foto, eles querem as roupas. Querem aprender o jeito que a mulherada gira a saia, né? Que é um giro específico roraimense, né? Um giro específico de Roraima, que é único. A forma que é a nossa marcação, a palma da macharada. Então é um intercâmbio cultural muito grande, assim, com as outras quadrilhas. Deve ser sensacional, assim. E aí, voltando de lá, já tem que se preparar pra competição estadual, que é o Arraial do Anauá. O bom é que a gente vai voltar aquecido, né? Super! A gente volta de lá já pra dançar o estado, que começa dia 22 de julho, né? O Arraial do estado. E aí vai ser a última competição oficial do ano. Dança o estado e a gente ganha, se Deus quiser. Mas esse ano a gente quer arrastar tudo, né? Ganhou o primeiro, o povo fica animado. Tá empolgado. E talvez aconteça ainda uma viagem em agosto. Aí, não sei, não tenho certeza, mas talvez Depois a gente volta aqui pra confirmar. Talvez viu? a gente tenha alguma agenda pra fora do estado em agosto pra algum festival cultural. Que legal. Então, ou seja, os preparativos estão a todo vapor, a galera não descansou. O São João não acabou, né? Descansou ali alguns dias só agora após, né? Só pra recuperar a energia, mas já tá voltando então sábado com tudo, com todo o gás, com todo o sangue no olho de quadrilheiro, pra dedicar então o melhor ao grande, né? São João, né? São Um João movimento Nacional. cultural que é muito importante. Lá em Canaã, é uma cidade nova, né? Tá começando agora em Belém. E eles são... Em Belém, no Pará. E é uma cidade que tá crescendo muito. E lá eles têm uma arena junina enorme. Enorme mesmo, que a população vai assistir. Em 2023 foi uma grande festa que a gente fez lá. Muito bonito. E esse ano acredito que vai ser maior ainda. A transmissão ao vivo pelo YouTube. Vai ser muito legal, mais uma vez, dançar lá e levar a nossa cultura. E eu vou desejar pra você toda a sorte do mundo, assim, com certeza, acho que acaba aqui representando, né, todo o estado, acaba não, de fato representa todo o estado, todo o nosso estado de Roraima, todas as quadrilhas também, né, porque saiu ali eleita a melhor, então, do Boa Vista Junina no concurso municipal, e agora é representar e mostrar o que há de melhor realmente em Roraima. Então, assim, boa sorte a todos os quadrilheiros ali. Muito que obrigado. todo mundo fique com muita saúde para dançar nesse dia, com todo o gás. E eu queria agradecer você por ter aceitado o convite, ter contado um pouquinho da sua história também com a quadrilha, da sua paixão. Vocês não podem ver aqui como eu tô vendo agora, mas o olhinho do Arthur brilha, né? Falando de quadrilha. Brilha. Não tem como, né, Arthur? Não tem como, tá ligado? Outro dia me perguntaram se pudesse definir, Arthur, o que é o São João pra você. É a minha vida, pô. Eu nasci no São João. Eu quero trabalhar com cultura popular, com São João, fazer isso cada vez mais ser valorizado, assim, os profissionais dessa área, que são muitos, ser valorizado. Então, inclusive, você que está escutando esse episódio, quiser conhecer um pouco mais sobre a EITA Junino, sobre a quadrilha, entre em contato lá pelo nosso Instagram, que é @EitaJunino. É o maior Instagram, a quadrilha mais seguida do estado de Roraima. A gente bateu agora, semana passada, 11 mil seguidores lá. Isso pra uma quadrilha é muito importante, né? Querendo ou não, hoje em dia, você ter pessoas que acompanham, ter mídia é importante. Essa visualização, né? Então você acompanha lá pra você conhecer um pouco mais de perto, assim, que o São João... Tem muita gente que fala assim, quando eu pegava Uber para ir pro ensaio, né? Assim, fevereiro vocês estão ensaiando, eu pensava que era só em junho, é só no meio do ano. Se não começar agora, no meio do ano a gente faz a festa, mas é um trabalho muito grande até
aquele momento. Então você que tá escutando, comunidade que quer conhecer um pouco mais, venha pra dentro, venha conhecer a Eita Junino, pra você se apaixonar também. O convite está feito, né? Para quem quer conhecer um pouco mais desse trabalho lindíssimo da cultura popular roraimense aqui, da cultura do Brasil, um pouquinho aqui no nosso norte. Acompanhe a Eita Junino nas redes sociais, porque depois de todas essas apresentações, já começa também a pensar pro ano que vem, né? Tema, coreografia, já começa a ser tudo desenhado e em breve já tem ensaio pro próximo ano. Lá pra Passa outubro, rápido, lá passa pra rápido. outubro desse ano, o povo já tá começando a se organizar pro próximo ano já. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Arthur, por da sua participação aqui, ele que contou aqui pra gente que nasceu no meio quadrilheiro, né, no São João, que é a vida dele. E agora eu descobri no meio da entrevista que você é estudante de jornalismo, eu nem sabia. E ele é estudante, dançarino, compositor, um artista completo, um comunicador. E assim, muito sucesso pra você e pra Eita Junino, então, nessa grande competição nacional. E que seja, né, aliás, que a vitória, que essa taça, né, nacional venha para o estado de Roraima. Muito Se sucesso. Deus quiser, vai vir sim, com muito esforço nosso. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, para falar um pouco mais sobre a nossa cultura e sobre a Eita, assim, que é a paixão da minha vida. E estamos aí, quanto Deus permitir, vamos estar aí fazendo quadrilha junina. E assim eu agradeço mais uma vez o Arthur, me despeço de você e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. E agora, para encerrar, a gente vai subir um som aí da música que faz parte, né, desse repertório da Eita Junino. Então fica com música agora e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Eita Junino Itanhô.